Ok, irmãos, nós vamos continuar com os nossos estudos e estudo na EBD. Nós vamos hoje iniciar uma nova etapa de estudos. Eu não pretendo prolongar por muito tempo esse estudo, mas eu considero muito importante nos dias de hoje. Eu quero, a partir de hoje, estudar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical sobre doutrina. Nós vamos falar um pouco sobre isso. E nós vamos orar nesse momento para que Deus nos ajude, nos abençoe. Mas eu acredito que este é um assunto importantíssimo, fundamental para nós como igreja destacarmos nestes dias. E, portanto, eu peço a atenção dos irmãos nesse sentido. Nós vamos orar, então, agradecidos. E o tema do nosso estudo é Estudando a Doutrina, a Batalha pela Fé. Vamos orar e vamos introduzir esse assunto no dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje, agradecemos pela manifestação da graça do Senhor nas nossas vidas. O Senhor tem sido muito bom para cada um de nós, tem nos sustentado e tem nos ajudado. Nós oramos agora para que estejamos com ouvidos atentos e olhos atentos ao nosso tempo, as dificuldades doutrinárias pelas quais todos os cristãos estão passando, as confusões, os descaminhos, os desvirtuamentos, as heresias, os enganos, os fascínios. E nós acreditamos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os cristãos ao longo das eras, sempre se mantiveram fiéis ao Senhor, leais a Jesus Cristo, mas a Bíblia também nos exorta a batalharmos pela fé. A Bíblia nos exorta, Senhor, a identificar os erros doutrinários e ficarmos com aquela que é a doutrina boa, a doutrina sã, a doutrina pura. E eu peço que o Espírito de Deus possa guiar os nossos pensamentos, o nosso coração, a fim de que não sejamos enganados, mas a fim de que, apesar de sabermos que nós não somos perfeitos, apesar de saber que a nossa mente pode aderir ou aceitar uma doutrina falsa, mas oramos para que o Senhor nos livre do engano, que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Abençoa os irmãos aqui da igreja, os que estão aqui, os que não puderam vir, os que estão acompanhando pela internet, que a graça do Senhor seja com todos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então esse é o nosso assunto, estudando a doutrina, a batalha pela fé. E nós vamos primeiramente falarmos sobre o propósito do nosso estudo. Por que nós estamos estudando sobre isso? O propósito do estudo. Nosso propósito é ajudar os irmãos a batalharem pela fé em Cristo. Não somente a liderança da igreja, mas todos os membros da igreja, todo cristão é chamado, é conclamado por Deus a batalhar pela fé. Então hoje nós poderíamos dizer que cada um de nós aqui constitui um soldado. Nós fomos chamados para defender a fé cristã. A começar pela dona Regina, pela a Júlia, a dona Cristina, o Miguel, né? A Adri, inclusive as crianças, na medida que elas podem entender, mas todos nós somos chamados a batalhar pela fé, a guerrear pela fé, para que a fé cristã não seja afetada. Quando nós lemos a carta de Judas, recentemente nós estudamos essa carta, é interessante como Judas faz uma defesa pela fé, lá no seu tempo. Ele escreve assim, no verso 3, Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez entregue aos santos. Veja que a fé não foi entregue aos pastores, a fé não foi entregue aos apóstolos, ela não foi entregue aos profetas, a fé foi entregue aos santos. E quem são os santos? Os santos são os crentes, né? A fé foi dada aos crentes e os crentes devem batalhar por essa fé. O que Judas diz aqui é que ele tinha um grande desejo de escrever aos seus irmãos para falar da salvação comum. Então ele
ele pretenderia dizer assim: olha, eu gostaria de falar sobre a minha salvação, eu gostaria de ouvir sobre a salvação de vocês, mas eu tive por necessidade deixar esse assunto para um outro momento e agora escrever a vocês sobre os falsos profetas, sobre os enganos, para que nós possamos batalhar pela fé. Tanto no tempo de Judas, como atualmente, os hereges, eles são muito sutis na sua abordagem. Na época de Judas, eles não chegaram lá na igreja dizendo assim: olha, nós somos hereges, nós estamos aqui na igreja, nós infiltramos aqui no meio de vocês, para que tentar dissuadir vocês a acreditarem que Jesus Cristo não é o próprio Deus. Então nós estamos aqui para dizer isso para vocês. Nós queremos desmistificar essa crença de que Jesus é o próprio Deus. Eles não chegaram assim. Eles chegaram dizendo: nós somos seus irmãos, nós somos toda a mesma coisa, vocês acreditam assim, nós também acreditamos assim. Eles foram sutis e eles foram metódicos. E nos dias de hoje, os hereges, eles também são sutis e eles são metódicos. Eles não chegam aqui na igreja e dizem assim: nós somos enganadores, nós somos hereges. Nós estamos aqui para tentar dissuadir vocês a desacreditarem das doutrinas fundamentalistas, das doutrinas históricas. E preste atenção, porque nós vamos fazer isso. Eles não falam isso, eles não agem assim. Mas eles procuram aquelas pessoas que são emocionalmente mais fracas, aquelas pessoas que são espiritualmente mais fracas, aquelas pessoas que são mais carentes, e eles enganam. Agora, hoje, eles não adentram para as comunidades como eles faziam antigamente. Eles estão na internet. Na internet tem muita gente boa pregando a palavra de Deus, não há sombra de dúvida. Eu já ouvi boas pregações, há muitos pregadores comprometidos com a palavra, são bons pregadores, mas há também muitos enganadores, e muitas vezes nós não temos todas as ferramentas, todos os elementos para identificar uma heresia, e por isso nós às vezes nos enganamos ou podemos ser enganados. Então nós não estamos aqui falando, irmãos, necessariamente daqueles grupos. Veja bem, nós não estamos fazendo um juízo de valor sobre pessoas, estamos falando sobre crenças. Nós não estamos falando necessariamente do catolicismo. Nós, historicamente falando, nós não concordamos com a doutrina católica. Nós discordamos radicalmente da doutrina católica. Tudo que os católicos ensinam é mentira? Não, né? Não é tudo que eles ensinam, mas a maior parte sim. E naquilo que é essencial, eles ensinam de maneira errada. Entre essas coisas, por exemplo, a crença na salvação pelas obras. Nós não acreditamos na salvação pelas obras. Agora, o mormonismo, por exemplo, o russelismo, que são os testemunhos de Jeová, nós não estamos falando necessariamente desses grupos, que já são identificados como grupos que discordam de nós e nós discordamos deles nas bases. Nós estamos nos referindo aqui a grupos de pessoas que se intitulam evangélicas, que se intitulam cristãos e que se intitulam, principalmente nos últimos dias, batistas. Existem pastores batistas hoje, de nome, que estão ensinando doutrinas estranhas ao evangelho. Por exemplo, existe um pastor batista famoso hoje dizendo que nós temos que reescrever a Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente ultrapassado. A Bíblia serviu para 2000 anos atrás, até 2000 anos atrás. Hoje ela está ultrapassada e, portanto, ela precisa ser reescrita nas bases. Agora, isso não é uma doutrina que, biblicamente falando, nós aceitaríamos, né? Mas há muitas pessoas que estão aderindo hoje esses movimentos, essas ideologias. Então, o propósito do estudo é deixar a nossa mente acesa, né, para isso, alerta, para nós não cairmos nesses erros. Agora, qual é a nossa proposta de estudo? Nós queremos definir a doutrina cristã. O que é doutrina cristã? Você sabe o que é uma doutrina cristã? Nós vamos usar o exemplo da Didaquê como texto interessante. Você já ouviu falar na Didaquê ou no Didaquê? Já ouviu falar nesse texto? Já, se você for numa livraria evangélica,
e pedir para o vendedor: olha, eu gostaria de comprar a Didaquê, ou então o Didaquê. E ele vai vender a você um livreto, né, que foi a declaração doutrinária das primeiras igrejas cristãs. E nós vamos fazer uma menção da Didaquê hoje aqui. Então nós vamos definir a doutrina cristã. Nós vamos usar o exemplo da Didaquê como texto interessante. Não é um texto inspirado por Deus, mas é um texto interessante. Nós vamos expor as doutrinas antigas dos batistas históricos, os distintivos. Nós temos noção hoje do que são os distintivos batistas, nós vamos falar sobre eles. E vamos mostrar de forma reduzida as doutrinas da teologia sistemática, que é uma declaração mais detalhada da nossa fé cristã. Em outras palavras, nós vamos, de uma forma resumida, dizer assim: eu acredito nisso, por isso que eu sou batista. Agora, o nosso propósito não é estudar a história dos batistas. Se um dia, talvez seria interessante nós estudarmos a história dos batistas, né? Agora, quando nós falamos que nós somos da Igreja Batista, nós não estamos interessados e não estamos preocupados com o nome Batista, porque os batistas não são uma denominação. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Quem deu esse nome aos grupos antigos de cristãos foi a Igreja Católica, né, que intitulava aqueles que não eram católicos e aqueles que não eram reformados de batistas. Porém, se um dia alguém tirar o nome Batista de nós e dizer assim: vocês não são mais batistas, não vai tirar muita coisa de nós. Porque o que os batistas têm em comum são doutrinas. O que nos identifica como movimento histórico são as doutrinas e não o nome. Então é muito importante nós entendermos isso. Porque muitas vezes as pessoas confundem, pensando assim: mas a Igreja Batista, ela detém ser a guardiã da verdade? Não necessariamente, né? Mas é muito importante nós entendermos isso. Os batistas históricos, eles fazem parte de um movimento, e que esses movimentos tinham muitos nomes. Por exemplo, existe hoje um grupo, inclusive é um grupo que está crescendo, e é um grupo que está se estabelecendo aqui na América do Sul. Eu acho que na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, existem grupos menonitas. Já ouviu falar nos menonitas? Os menonitas, eles eram batistas, mas eles tinham esse nome por causa do seu líder. É uma igreja alemã, eles têm doutrinas que são as mesmas doutrinas nossas, mas eles não têm o nome Batista. Mas eles fizeram parte de um movimento histórico, né, interessante, e por isso o que nós queremos dizer é que nós não precisamos nos preocupar com o nome Batista. Porém, os movimentos batistas, ou o movimento batista, ele tem um corpo de doutrina. Então, o que nos define é a nossa doutrina, é o que nós cremos, não o nosso nome. Os irmãos entenderam essa distinção? Então, a gente não tem que ficar preocupado com o nome, mas com os distintivos, aquilo que nós acreditamos que são as nossas crenças. Então, nós comentamos um pouco sobre o propósito do estudo, fazer com que nós sejamos batalhadores pela fé. É uma responsabilidade de cada um de nós, e nós não podemos nos esquivar dessa tarefa. Todo crente é um soldado de Jesus em defesa da fé. Todo crente. Por isso nós precisamos ler, nós precisamos aprender, nós precisamos nos tornar aptos para corrigir os erros doutrinários. É uma responsabilidade que o Senhor deu a cada crente. E o propósito nosso é estudarmos a doutrina, definir doutrina cristã, usar a Didaquê como texto interessante, expor doutrinas batistas, os distintivos, e mostrar a teologia sistemática como uma declaração de fé. Agora, falando sobre doutrina. O que é doutrina? A palavra doutrina no Novo Testamento é a palavra Didaquê. Letra A, Carlos, eu acho que eu fiz uma coisa errada aí. É a letra A. A palavra doutrina, biblicamente falando, é a palavra Didaquê. Então, se alguém perguntar assim, você sabe dizer a palavra grega para doutrina? A palavra grega é Didaquê. E o que significa Didaquê?
ensinamento e instrução. Ensinamento e instrução. Então, o termo, ele pode ser visto no Novo Testamento, tanto no sentido geral, como no sentido específico. Por exemplo, no sentido geral, eu posso dizer assim: nós vamos estudar a doutrina de Deus, ou vamos estudar a doutrina do Senhor Jesus Cristo, ou a doutrina bíblica. Então, quando eu falo isso, eu estou falando no sentido mais geral. Eu vou procurar saber dos ensinamentos ou das instruções bíblicas. Agora, a palavra didaquê pode ser usada também no sentido mais restrito. Por exemplo, quem estuda teologia sistemática estuda a doutrina de Deus. Então, existe lá um texto bem comprido, que traz todos os versículos bíblicos que falam sobre Deus. A doutrina de Cristo, chamada de cristologia. Então, eu vou catalogar todos os versículos bíblicos, tanto no Velho como no Novo Testamento, que falam sobre a pessoa de Jesus. Então, a doutrina de Cristo. A doutrina do Espírito Santo, eu vou estudar especificamente sobre o Espírito Santo. Eu vou catalogar todos os versículos do Velho Testamento, do Novo Testamento, que falam sobre o Espírito Santo. É a pneumatologia. A doutrina do homem, eu vou estudar sobre o homem. Doutrina do pecado, vou estudar sobre o pecado. A doutrina dos últimos tempos, a escatologia. Então, e daí por diante. Lembrando que a palavra doutrina, que é a palavra didaquê, que significa ensinamentos ou instruções, ela não é uma palavra essencialmente religiosa, embora ela seja uma palavra religiosa. Por exemplo, quem estuda direito, uma pessoa que vai ser advogado, ele estuda a doutrina do direito, ele estuda o juridiquês, né? É um termo que eles usam. Uma pessoa que vai ser médico, ele estuda a doutrina médica, ou a doutrina da medicina. Ele vai receber instruções, os fundamentos da medicina, e daí por diante. Agora, eu faço uma pergunta aos irmãos. Aí é uma pergunta mesmo que eu gostaria de deixar os irmãos numa situação embaraçosa, né? Brincadeira. Qual é o propósito da doutrina? Esse é o segundo tópico nosso. Qual é o propósito da doutrina? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Qual o propósito da doutrina? O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, doutrina é instrução. Doutrina é saber sobre os fundamentos. Agora, qual é o propósito da doutrina? É uma pergunta. Como? Separação, ok? Está ligado com a separação. Qual o propósito da doutrina? Qual o propósito de nós sabermos a doutrina? O Lucas deu uma resposta, né? É uma resposta correta. Separação. Alguém tem uma outra resposta? Qual o propósito da doutrina? Por que hoje nós podemos afirmar que temos uma doutrina? Alguém tem uma outra resposta? Ok? Ok? Então, um código de conduta, de ética, é isso? Para que os cristãos se baseiam naquilo, né? Isso seria mais uma definição. Agora, qual seria o propósito? Como? Crescimento espiritual. Qual o propósito? Nos manter mais alinhados. Olha, nós estamos trabalhando aqui uma tese, né? É um código de ética para reger as nossas condutas. A gente está definindo, Miguel. Como? Nos guiar para a salvação. Tudo que os irmãos estão dizendo está certo, né? Agora, eu vou dar uma definição aqui que não é minha, né? Uma definição de... eu estou lendo várias coisas ao mesmo tempo para poder entender, para trazer para os irmãos qual é o propósito da doutrina. O propósito da doutrina, a resposta é mais fácil do que a gente pensa. É a mudança de vida do cristão. A doutrina tem o propósito de fazer o cristão mudar de vida. Não é necessariamente para estabelecermos
vamos dizer assim, um intelectualismo ou um academicismo. Porque a doutrina, ela é um sistema de crença, mas o propósito da doutrina não é fazer com que a nossa cabeça seja grande, né? Pessoas cheias de sabedoria, cheias de conhecimento. O propósito não é esse. O propósito da doutrina cristã é a mudança de vida do cristão. A palavra doutrina na Bíblia, ela denota ensinos usados pelo Espírito Santo a fim de transformar a mente, a vontade e a emoção do crente. Aqui nós estamos fazendo uma definição já bíblica. Qual é o sentido da palavra didaquê no Novo Testamento? É fazer com que a pessoa seja transformada na sua alma, na sua mente e nas suas emoções. Aí, dando um exemplo disso, e deixa eu fazer uma nota aqui, irmãos. Nós temos ouvido muito hoje o termo batista reformado. Quem já ouviu esse termo? Batista reformado. O que é um batista reformado? Eu já ouvi falar do batista reformado na questão de música, mas na questão da doutrina não, tá? Eu já vi isso, posso estar errado. Ok? Mas o que é o batista reformado? Ok? Aquele que acredita no calvinismo, ou não, né? Os arminianos também, alguns são reformados, vieram da reforma. Então, essa é uma questão histórica, e o nosso propósito não é falarmos da história. Agora, nós não somos batistas reformados. Por quê? Porque nós fazemos parte de um movimento histórico. Nós, embora a reforma tenha trazido bastante contribuição, mas qual igreja que foi reformada? Qual igreja que foi reformada? Católica. A igreja que foi reformada foi a igreja católica. E eu pergunto aos irmãos, é uma questão de raciocínio, é uma questão lógica. A igreja de Jesus Cristo, os movimentos históricos, precisou de reforma? Precisou ou não precisou? Na história, veja bem, lá no Velho Testamento, existia a nação de Israel. Deus escolheu Israel para ser a nação dele, para ser representante dele. A nação inteira sempre foi fiel a Deus? Não. Mas sempre houve o remanescente. Aqueles que eram judeus nacionais e eram judeus que criam no Messias. Esse era o remanescente. No Novo Testamento, a mesma coisa. Existiu o cristianismo, vamos dizer assim, como religião oficial, por muitos anos, mas a despeito do cristianismo, sempre existiram aqueles que eram os cristãos, isso desde os primeiros séculos, que não tinham título, que não era um movimento que era abraçado pelo Estado, que era endossado pelo Estado, que era sustentado pelo Estado. Eram os cristãos que moravam no meio do mato, que eram perseguidos, que foram mortos, inclusive que foram perseguidos pelos reformados, né? A história diz que muitos batistas históricos foram mortos por Lutero. Muitos foram mortos por Calvino, foram perseguidos, né, por esses reformados, porque eles não eram reconhecidos por esses irmãos. Eram igrejas que viviam na, entre aspas, clandestinidade. Então nós não somos batistas reformados. Esse é um dado histórico interessante, importante para nós. Nós fazemos parte de um movimento, ok? Agora, os batistas reformados, eles adotaram, no século XVI, no século XVII, uma doutrina, né, que são chamados 5 solos. Eles dizem assim, que são as solas da reforma, eles digam, sola escritura, somente escritura, sola gratia, somente pela graça, sola fide, somente pela fé, solus Christos, somente por Cristo, só lhe deu glória, ou seja, só a Deus será dada a glória. Então, esses 5 solas da reforma, nós concordamos com elas, porque nós acreditamos que a Escritura é suficiente, é somente a Escritura,
e não há outro texto, mas esse sola, vindo da Reforma, era para fazer uma contraposição à Igreja Católica que tinha muitos outros textos espúrios. Então eles diziam somente a Bíblia, somente a Escritura, somente pela graça. Ou seja, a salvação somente pela graça, não é pelas obras, não é pelas indulgências. Somente pela fé, sola fide. Não há outro jeito de salvação a não ser pela fé. Somente Cristo. Então é somente Cristo, não é Maria, não são os santos, mas só Cristo. E somente a Deus a glória. A glória deve ser dada só a Deus e não ao Papa. Então esses são as 5 solas da Reforma. Nós concordamos com eles. Os batistas reformados históricos levantaram essa bandeira. Mas nós não somos aderentes. Nós concordamos, mas nós não fazemos parte desse movimento. Mas ao longo da história, essas 5 solas foram estacas regulamentadoras, norteadoras de crenças para muitos batistas e ainda são nos dias de hoje. Se você procurar uma declaração doutrinária de uma igreja batista reformada hoje, não é difícil de você encontrar lá esses 5 solas, que foram elaborados no ano de 1689. Agora, veja bem, irmãos, doutrinas formadas em forma de credo. Você já foi católico? Sabe qual é o credo católico? Quando eu fui católico, eu decorei o credo católico. Aquilo é a declaração doutrinária da Igreja Católica. Quem se lembra do credo católico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Né? Aí vai falando, não me lembro mais. Mas eu já decorei. Esse é o credo católico, ou seja, é a declaração doutrinária da Igreja Católica. Hoje, eu identifiquei uma igreja evangélica que adotou uma igreja evangélica reformada, que adotou para sua declaração doutrinária o credo católico. Olha que interessante, né? Como as coisas estão se misturando nos dias de hoje. Eles usam o catecismo, né? Essa palavra catecismo, um conjunto de normas. Agora, é muito interessante nós entendermos uma coisa. Nós precisamos de uma doutrina, amém ou não? Nós precisamos de uma declaração doutrinária. Nós temos uma declaração doutrinária. A nossa igreja tem uma declaração doutrinária, inclusive, que está exposta no nosso estatuto e está exposta também no nosso regimento interno. Nós temos uma declaração doutrinária para nos nortear, para reger a nossa conduta, as nossas crenças e tudo mais. Agora, uma doutrina, de uma igreja, ela não pode olhar para a declaração doutrinária como última palavra que deva reger toda a vida. Quando a gente lê, por exemplo, um texto de Mateus 11, 29, o Senhor Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, esse texto é um chamado para o discipulado. Ou seja, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo diariamente, no nosso dia a dia, nos embates da vida. Então, esse texto ele deve ser usado também para incluir todas as nossas doutrinas, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente não vai formar uma declaração doutrinária e ficar olhando para ela e ficar fazendo aquilo, né? Olha, eu vou fazer o que está escrito ali. Vamos imaginar que a gente estabeleça uma declaração doutrinária para a igreja minuciosa sobre como se deve ler a Bíblia, sobre a nossa liturgia, e a gente precisa seguir aquilo como se fosse o grande objetivo da vida. E o objetivo da vida não é esse. A doutrina tem o propósito de transformar a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim. Então a doutrina, a prática da doutrina inclui o discipulado de Jesus para nós. É o dia a dia. Quando nós passamos por um aperto, por uma tribulação, não é a doutrina necessariamente que vai dizer para nós: olha, você tem que fazer isso, né? Mas é a presença de Deus em nós, é a habitação do Espírito em nós, nos guiando, nos transformando o coração. Então, a ideia essencial da doutrina é a comunicação de conhecimento para se viver de acordo com a vontade de Deus. Para aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, na aceitação de Jesus, é receber o ensino para viver a vida cristã e passar para frente aquilo que reteu, aquilo que aprendeu. Esse é um dado interessante da doutrina. Veja bem, o propósito da doutrina é a transformação de vida. Amém? O propósito da doutrina é a transformação de vida do cristão.
Por que existe a doutrina? Para nós ficarmos com a cabeça grande? Para termos um monte de conhecimento? Não. A doutrina existe para mudar a vida do cristão. Agora, a doutrina existe para mudar a vida do cristão no contexto de discipulado. Ou seja, eu aprendo e ensino. Eu aprendo e ensino. Eu aprendo e ensino. Eu estava falando com o pastor Fridolin essa semana. O pastor Fridolin, ele, de uns anos para cá, tem experimentado de um crescimento extraordinário na igreja dele, que é a igreja de onde veio o Wilton. Eles estão agora começando a 4ª igreja. Aí você pensa assim, bom, então deve ter lá vários missionários trabalhando, né? A igreja está crescendo não por conta nem dos pastores. A igreja tem 2 pastores, né? O Johannes e o Jonathan. Mas os irmãos da igreja estão usando o CBB, o curso bíblico básico, chamando pessoas para estudar a Bíblia nas suas casas, e foi assim que surgiu uma igreja. Tem um irmão da igreja que é funcionário público, ele começou um estudo na sua casa, ensinando o CBB, chamando os vizinhos, olha, vem aqui estudar comigo o CBB. Nasceu a 3ª igreja. Dentro de alguns anos estavam com 60 pessoas. Agora eles estão com a 4ª igreja, um outro irmão, fazendo estudos assim. Então veja, essa é a questão da doutrina. Nós aprendemos e ensinamos, aprendemos e ensinamos, aprendemos e ensinamos. Isso faz parte do discipulado. Precisamos saber da doutrina, orientadora, guiadora, mas a doutrina, em essência, ela tem um aspecto não de nos informar por nos informar, não de querer dizer alguma coisa para nós sabermos, mas ela tem uma influência na nossa vida para que nós possamos influenciar outras pessoas. Isso faz parte da doutrina. Isso é a doutrina, receber e transferir, receber e transferir. A mãe ensina os seus filhos, os pais ensinam os seus filhos, nós, na medida que Deus permitir, ensinamos outras pessoas, receber e passar para frente, receber e passar para frente. Doutrina é instrução para a vida, é ensinamento. E nesse ensinamento inclui o discipulado. E o discipulado é receber e instruir, receber e instruir. Os irmãos estão entendendo essa questão? Isso é fundamental na vida cristã. Isso foi ensinado a Jesus pelos discípulos. Jesus gastou quanto tempo com os discípulos dele? Quanto tempo Jesus ficou ali com os discípulos? 3 anos. Nesses 3 anos, o que é que Jesus fez? Ele ensinou. Ensinou o quê? Ele ensinou teologia sistemática? Doutrina. Ele ensinou a eles como viver a vida. Olha, vocês precisam ser assim como maridos, assim como crentes, como irmãos da igreja. E o que Jesus ensinou para os discípulos, mais tarde foi chamado de doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles colocaram aqui na cabeça, porque eles não estavam escrevendo ali. Alguns estavam escrevendo, mas nem todos. Foi isso que aconteceu. Então, quando a gente lê Mateus 28, por exemplo, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto esse, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é essas coisas que Jesus mandou? Doutrina, ensinamento para a vida. Ok? Mais tarde o apóstolo Paulo disse assim, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, para que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. 2 Timóteo 2:2. Então, o apóstolo Paulo foi um apóstolo? Foi um apóstolo. Ele aprendeu diretamente de Jesus? Não. Ele viu a Jesus? Viu. Ele teve uma visão na sua conversão. Mas ele foi um apóstolo, como ele mesmo diz, fora do tempo, fora da curva, né? Porque ele não conviveu com Jesus. Mas não há dúvida de que Paulo foi um apóstolo autêntico do Senhor Jesus Cristo. E o que ele fala para Timóteo? Timóteo, eu não convivi com Jesus, mas eu vi Jesus, e isso autentica o meu apostolado, porque um dos requisitos para que alguém fosse apóstolo de Jesus, teria que ter visto a Jesus.
Paulo viu a Jesus ressuscitado. Ele teve uma visão de Jesus. E ele aprendeu de outras pessoas. Ele teve a influência de outras pessoas. E principalmente de Gamaliel, que foi alguém de influência sobre ele. Agora, Timóteo, o que você ouviu de mim, o que Timóteo ouviu de Paulo é doutrina. O que você ouviu de mim, a doutrina, o ensinamento, a instrução que você ouviu de mim, porque eu aprendi de pessoas que conviveram com Cristo, você procura homens fiéis e idôneos para que eles também ensinem aos outros. Então veja que a doutrina deveria ser transferida. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Eu acho que eu engatei uma quarta ou quinta aqui e foi embora, né? Então o que é doutrina? O que é doutrina? Doutrina é instrução, ensinamentos. Qual o propósito da doutrina? Transformar a vida do crente. O propósito da doutrina cristã é transformação. Não é fazer a cabeça ficar grande de conhecimento, né? Mas é transformar a vida, transformar as nossas vidas. Um dado interessante que nós também falamos foi sobre a importância de nós termos uma declaração doutrinária, mas não um credo rígido que deva dirigir a nossa vida. E devemos ter uma declaração, mas incluir o discipulado. E no discipulado o Senhor Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim. Então é um contato pessoal, é um relacionamento com Cristo, é assim que nós também aprendemos. E a doutrina não deve ser retida. Nós aprendemos e ensinamos, aprendemos e ensinamos. Esse ensinamento de aprender e ensinar é parte da doutrina cristã. Essa transferência faz parte da doutrina cristã. Alguém tem uma observação, um acréscimo, uma contribuição, uma pergunta sobre o que nós estamos falando? Carlos, pode falar. Irmã Jaqueline. Não, só compartilhar que eu comecei a ler um livro que a Adri imprimiu para mim, como as pessoas mudam. E no começo do livro fala isso, dá o exemplo, cita o exemplo de uma pessoa que tinha todo o conhecimento teológico, de doutrinas, tudo que você perguntasse ela sabia, um homem. Mas na vida dele nada disso era refletido. Então ele tinha a cabeça cheia, tinha todo o conhecimento, mas a vida dele não refletia o que ele conhecia, então não tinha mudança de coração. Ele só tinha aquilo para conhecer só, mas não tinha transformado o coração. É verdade. Que é o propósito da doutrina, mudar o coração. Exatamente. Obrigado, irmã Jaqueline. Irmão Sérgio, a doutrina não tem um fim em si mesma, né? Ela é um meio. Irmão Sérgio. Acho que tem aquela passagem em 1 Coríntios 8, né? Conhecimento enche, né? Mas o amor edifica. Exatamente. Exatamente. Sérgio, mais alguém gostaria de fazer um comentário? Bons comentários dos irmãos. Apolo. Exatamente. O que o irmão Guerreiro está dizendo sobre Apolo, né? Apolo era um homem que sofreu uma influência muito grande grega, era uma pessoa convertida, mas a Bíblia diz que Áquila e Priscila, que eram discípulos de Paulo, ensinaram para ele o caminho mais detalhado, né? Que é a doutrina da vida cristã. Era um homem eloquente, muito capaz, mas não tinha o conhecimento certo do caminho, né? Muito bom. Mais alguém? Pode deixar, eu replico aqui. Obrigado. Então, o que a Adri está dizendo sobre o desenvolvimento do amor pela palavra de Deus, né? Diariamente. Irmãos, uma das coisas que faz a diferença na nossa vida cristã é termos um tempo devocional, né? Todos os dias. A leitura bíblica,
ter um caderninho, fazer anotações do que Deus quer que nós façamos. Irmão Ademir. Só dando o que a irmã Jaqueline falou, que a gente precisa tomar cuidado para que as doutrinas que a gente defende não seja apenas um ritual. Exatamente. Aí fica coisa fria, engessada. Esse é um perigo nós, que Deus nos ajude e tenha misericórdia, né? Aquilo que a gente defende tem um fim em si mesmo. Então, é por isso que a definição que nós procuramos dar, eu considero ela importante. O propósito da doutrina é mudança de vida. É mudança de vida, mudança de coração, né? Ok, vamos avançar mais um pouquinho então, irmãos. A doutrina no período apostólico. Veja, o que é que guiava a vida do povo de Israel no Velho Testamento? As Escrituras, a Torá. O que é a Torá? A Torá é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a lei de Moisés. Além da Torá, existiam outros escritos. Os Ketuvins, por exemplo, os profetas menores, os profetas maiores, os livros históricos, os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Esses livros, eles guiaram, eles regeram o povo de Israel, no Velho Testamento. Veja você que o livro de Salmos, por exemplo, Provérbios, foi escrito há 1000 anos antes de Cristo. Então, por um milênio, estes textos guiaram, ajudaram o judeu na sua conduta, na sua prosperidade, nos seus embates, e daí por diante. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo veio e iniciou a igreja, o Velho Testamento não foi anulado. Ele não foi anulado no sentido escriturístico, ele não foi anulado. Mas no Novo Testamento nós percebemos, de uma maneira leve no início, depois crescente, na medida que o tempo passou, a presença de um sistema doutrinário formal e orientador. Por exemplo, vou citar para os irmãos o versículo. Preste atenção no versículo que eu vou citar. E perseveravam na doutrina, diga alguém, doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, quem perseveravam? Os crentes, os irmãos que foram salvos lá no Pentecostes. Então, esses irmãos que foram salvos nos Pentecostes, eles perseveravam na doutrina. Doutrina de quem? Dos apóstolos. É interessante que a gente não lê assim, perseveravam nas escrituras do Velho Testamento, e perseveravam na lei de Moisés, e perseveravam nos preceitos, perseveravam nos profetas, nos Ketuvins, profetas menores, maiores. Mas o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora, o que é então a doutrina dos apóstolos? É um sistema de crenças já que foi formado e que já estava sendo formado no período apostólico, com Paulo, com Pedro e os demais apóstolos. Então, no período apostólico, já estava sendo redigido, com assistência do Espírito Santo, um sistema de crenças. E a esse sistema de crenças se deu o nome de doutrina apostólica. Não está falando da Torá, não está falando necessariamente das escrituras do Velho Testamento, mas está se referindo, como o irmão Guerreiro falou, a um conjunto de ética, de conduta, que deveria reger a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um dado muito interessante. Logo, no início das primeiras igrejas, já existia um sistema norteador, um sistema doutrinário que deveria reger a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou as igrejas de Jesus. Não está se referindo às escrituras do Velho Testamento, não está se referindo à Torá, à lei de Moisés, aos profetas, né? Mesmo porque toda a doutrina apostólica, ela foi fundamentada nesses escritos do Velho Testamento. Eu não sei se tem como colocar aí para nós o texto de 1 Timóteo 1, 9 e 11. Tem como? Vamos dar uma olhada nesse texto. 1 Timóteo 1, 9 a 11. Mas aqui está menor a letra, só para fazer ela um pouco maior.
Presta atenção aqui, 1 Timóteo 1,9. Vamos ler esse texto com muita atenção, por favor. Sabendo isto, que a lei não é para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Olha que coisa interessante, a sã doutrina. Então, o que significa isso? Quem escreveu esse texto? Paulo. Escreveu para quem? Para Timóteo. Veja o que ele diz. A lei foi escrita, aí a palavra lei, no início, é usada como sinônima de doutrina. Era a lei que deveria reger a conduta dos cristãos. Veja que ele se refere a todos aqueles que forem contrários à sã doutrina. Então, na época de Paulo já existia uma doutrina, e uma doutrina sã, o que significa que existia também uma doutrina que não era sã, né? Então, isso é um dado interessante, irmãos, para nós, para a nossa vida cristã prática, inclusive. Existia no período apostólico uma doutrina, existia um corpo de crenças que deveria reger a lei, a conduta dos crentes. Veja o verso 11. Conforme o evangelho da glória do Senhor, bem-aventurado o que me foi confiado. Também o texto de Tito 1,9. Tito 1,9. Tito 1,9. Olha, Tito 1,9, olha lá. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme o quê? A doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, nós vamos encontrar muitos versículos como esses no Novo Testamento que nos falam sobre a doutrina. A doutrina. A doutrina, ela não é necessariamente um texto bíblico, uma história bíblica. A doutrina oriunda, ela origina-se da Bíblia, do texto bíblico. Agora, em quarto lugar, sobre a didaquê. Agora, preste atenção. A sã doutrina, nós temos aqui, principalmente nas cartas de Paulo, né? A sã doutrina. Agora, no período apostólico, entre os anos 90 e os anos 60 e 90 depois de Cristo, e ali eu coloquei lá, o período apostólico, coloquei um ponto de interrogação, porque existe uma discrepância de interpretação quanto ao tempo que a didaquê foi escrita. Mas pensa comigo aqui, a didaquê é um texto, um documento pós-apostólico importante, que teria sido escrito pelos apóstolos. Pessoas escreveram aquilo que os apóstolos acreditavam. Ele é relativamente um texto de confiança, mas ele não foi incorporado na Bíblia. Mas é um texto interessante. Eu diria que a didaquê é um texto interessante. Se você for lá no Google e digitar lá a didaquê ou didaquê, né? Você vai abrir lá um texto, ela está em forma de livro, ela está de várias formas. Você pode... Pastor, desculpa. Eu não sei se o senhor pode comentar. A dona Bem-vinda aqui na internet só fez a seguinte pergunta. Desculpa sem problema. Favor comentar, abre aspas, dona Bem-vinda dizendo, abre aspas, favor comentar sobre os hábitos, costumes culturais, confusão da doutrina, fecha aspas. Eu acho que foi o que o irmão Ademir complementou, né? Não sei se entendeu. Ela perguntou. Eu acho que eu não entendi a pergunta. Você pode repetir a pergunta, por favor? A dona Bem-vinda falou na internet, abre aspas, favor comentar sobre os hábitos, costumes culturais, confusão de doutrina, fecha aspas.
Acho que agora eu entendi. Eu falei isso, né? E daí o irmão Ademir daí complementou depois que a irmã Jaqueline falou. Eu acho que é isso. Se eu entendi, é que hoje todo cristão ele diz assim: eu vivo de acordo com a doutrina. Né? Mas a compreensão doutrinária dessa pessoa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina cultural. Então, nós hoje, como cristãos, estamos sendo sufocados pela cultura. E cultura evangélica. Muita coisa que nós achamos que veio da Bíblia se tornaram práticas enrijecidas ao longo do tempo, mas elas não são doutrinas bíblicas. Né? Elas não são bíblicas. Só que a nossa cabeça está tão comprometida com a cultura extra-bíblica, a cultura secular, que a gente acha que aquilo é doutrina. E na verdade não é. Né? Eu não sei se eu respondi, dona Bem-vinda. Depois a senhora pode escrever de novo, né, sobre isso. Mas hoje, irmãos, a nossa época hoje é assim. Se nós formos estudar a doutrina como ela é mesmo, a gente ficaria escandalizado. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o nosso crivo, os nossos óculos hoje, eles estão empoeirados de cultura. A gente pode pensar assim, não, mas o que o pastor Manuel está falando aí é uma besteira. Né? Isso aí está fora da Bíblia. É o contrário. É por isso que nós falamos, nós nos tornamos secularizados. Nós somos uma geração secularizada. Agora, eu não estou jogando a culpa nos irmãos, não estou jogando a culpa sobre mim, eu estou me referindo ao tempo que nós estamos vivendo. Né? E o que a gente tem que fazer com isso? Nós vamos deitar e chorar? Não. Nós temos que fazer o que Judas falou, batalhar pela fé. Nós somos chamados para isso. Então nós precisamos identificar o que é doutrina e aplicar essa doutrina na nossa vida. Eu quero dar um exemplo sobre isso aí. Irmão Antônio. Exatamente. Irmãos, vamos falar abertamente, porque é isso que eu vou falar agora. Eu quero falar sobre isso aqui, você me dá um sinal aí. Por exemplo, isso está aberto, não é segredo, está na internet, está declarado. Né? Por exemplo, o pastor Ed René Kivitz, lá no passado, ele é um pastor batista, ele foi desligado agora pela Convenção Batista Brasileira. Ele é pastor da Igreja Batista da Água Branca, em Santos, em São Paulo, é uma igreja grande. E existem hoje pastores que são do nosso movimento, em São Paulo, que se tornaram discípulos dele, do Ed René. Vão lá em Santos, na igreja dele, receber instrução, etc. e tal, para levar para suas igrejas. Agora, uma coisa que o pastor Ed René, não estou falando da pessoa dele, né? Eu creio que ele seja um bom marido, um bom pai, não estou falando nada disso. Ele não somente tem dito, mas ele tem trabalhado para isso, para que a Bíblia seja reescrita. Por exemplo, uma das coisas que ele falou, sabe essa questão de ideologia de gênero, que a gente tanto discute aí? Ele defende que a Bíblia não é contra isso. A Bíblia não é contra. Aqueles pecados que a Bíblia fala que são horríveis no Velho Testamento, hoje eles não são mais. Porque hoje nós estamos no século XXI. Né? Você concorda com isso? Nós não concordamos. Então, veja, e ele tem falado, nós temos que reescrever a Bíblia. Ele tem seguidores assim, muitos seguidores, porque as pessoas pensam assim, mas ele é um cara muito inteligente. Então, eu vou seguir ele. Elas não têm critérios. Então, pessoas que seguem ele, elas não têm uma firmeza doutrinária. Agora, ele é um exemplo do que eu estou falando. Agora, sobre a questão da cultura. Né? Provavelmente você já ouviu isso. O termo empoderamento. Quantos já ouviu falar isso? As mulheres precisam ser empoderadas.
Qual foi o texto bíblico usado por um homem de Deus para trazer esse ensino para a igreja? Qual foi? Alguém sabe dizer? Teve um homem, ele não precisa ser uma pessoa estudada, um acadêmico, mas alguém que ama Cristo, que conhece a Cristo, que fez uma exegese bíblica. O que é uma exegese bíblica? Uma exegese é você tirar do texto, porque a palavra de Deus é a mesma é a mesma hoje? Ou não? Ela mudou? Não. Ela é a mesma. Qual foi o texto bíblico que alguém debruçou, investiu horas, jejuou para falar, esse texto diz isso? As mulheres precisam ser empoderadas. Houve uma exegese nova? Não. De onde veio essa ideia? Veio do movimento feminista. O movimento feminista veio de onde? De uma ideia marxista, certo? Veio de uma ideia marxista. Se você nunca estudou sobre a origem do movimento feminista, pode fazer uma pesquisa, né? A briga de classes, a briga por direitos, etc, etc, etc. Agora, as mulheres hoje, eu vou colocar aqui porque isso está acontecendo, dentro das igrejas. Inclusive, teve um pastor que falou para mim que estava trabalhando para empoderar uma irmã. Eu vou empoderar essa irmã. Isso ele falou para mim. O que ela mais precisa é de empoderamento feminino. Aí eu falei, pastor, a minha conversa acaba aqui, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Que o crente deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todo dia, renunciar. Então, a cultura, ela está superando a doutrina. Entende? Então uma pessoa chega a isso, hoje há uma explosão de pessoas procurando terapia, aí ouve lá o terapeuta, né? Veja bem, o que eu tenho ouvido de pastores conselheiros, o camarada está vivendo uma vida errada, mas totalmente errada, em todos os sentidos, mas ele é pai de família. Aí ele vai lá no terapeuta, o terapeuta fala para ele assim, olha, você precisa pensar em si, você tem que cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar da sua esposa, dos seus filhos? Você tem que pensar na sua felicidade. Aí o cara sai de lá e fala assim, mas a minha felicidade é fazer isso, é fazer aquilo. Aí o camarada vai na igreja, ele ouve assim, você é um pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, viver uma vida nova. Quem ele vai querer continuar ouvindo? Quem você acha? Então, esse é o mundo. Então, os pastores estão perdendo a concorrência. Né? Irmão Ademir. Essa situação é a mesma terapia da droga. A droga é perfeita, gostosa, eu saio, faço o que aconteço, estou voando, estou isso, aquilo, mas depois vem a desgraça. Cobra caro, né? Por quê? É o momento. Então as pessoas estão apenas pensando no momento. Não estão pensando no futuro, nem deles e nem da sua família, nem de ninguém. Exatamente. A outra questão que a cultura que eu vejo hoje em dia está se repetindo o que o povo israelita fez no deserto. Errava, sacrificava. Errava, sacrificava. Então ficou uma cultura de erro, sacrifício. Erro, sacrifício. Hoje, eu faço tudo que eu vou na igreja, me comporto ali, faço tudo que é preciso, aquele ritual. Então fica uma cultura ritualista. Exatamente. Né? Então a cultura é preciso ter muito cuidado, porque uma vez recebi um livro de presente e estava escrito assim, um teólogo falando, a cultura é a essência da religião e a religião a essência da cultura. Então eles querem misturar exatamente essa cultura na religiosidade, não na salvação. Na salvação não tem cultura, é uma coisa supracultura. A salvação é aquilo que é reto, puro, sem sombra de variação, né, irmão? Amém. Obrigado, irmão Ademir. Carlos.
Dona Bem-vinda dizendo nos comentários, abre aspas, ela gostou do seu comentário e ela falou: estamos empoeirados pela cultura e hábitos heréticos. Fecha Exatamente. aspas. Exatamente. É isso que a gente está vivendo, né? Então, essa é uma das necessidades para a gente estudar isso. A gente não pode perder isso de vista, né? A importância da doutrina nas nossas vidas. Agora, irmãos, não tem nada de novo no Evangelho. O Evangelho não é novo. O Evangelho é sempre Evangelho e o que nós precisamos é dele e olhar sempre para ele, para o Senhor Jesus Cristo, para sermos transformados. Na semana que vem eu vou trazer alguns recortes da Didaquê para nós comentarmos um pouco sobre ele e nós vamos falar sobre a diferença entre a pregação, a querigma e a Didaquê, que é o ensino para a vida da igreja. E eu quero falar sobre os distintivos batistas. Esses distintivos batistas, eles são históricos. Eles partem, eles surgem dos anos 200 para cá, né? Até os dias de hoje, e têm norteado a vida da igreja. Vamos orar, irmãos. Agradeço de coração a participação dos irmãos. Cada um tem a sua participação, a sua contribuição, tem sido uma bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos pela doutrina cristã. Ela é norteadora, regulamentadora e também, podemos dizer, abençoadora. E nós queremos trazer essa doutrina para dentro do nosso coração, para dentro das nossas casas, para que por meio dela sejamos transformados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.